Boa noite. Boa noite. Está começando mais uma live no portal OP9 com os candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco. E hoje a gente recebe o candidato do PROS, Maurício Randes. Seja bem-vindo, candidato. Pode entrar ao estúdio. Boa noite, André. Como vai? Boa noite, Rebeca. Boa Alegria noite. estar aqui com vocês. Igualmente. Candidato, uma das propostas de governo que o senhor tem dito durante a campanha é a construção de uma ferrovia que vai ligar Porto de Suape a Goiânia. Mas não seria mais lógico tentar tirar do papel o arco metropolitano? É sem prejuízo do arco metropolitano, mas ele está, Rebeca, com uma série de objeções. O arco metropolitano é uma obra em torno de R$1 bilhão. E ele tem dificuldades ambientais. Tanto é que o atual governo cogita de fazer um arco metropolitano menor. E essa ideia recupera algo que foi projetado lá atrás, em 1870. Já existia uma ideia de ter existia um projeto que chegou a ser feito de uma ferrovia de Olinda até Igaraçu e depois a Goiânia. Só que agora tornou-se muito mais necessário. Por quê? Porque o desenvolvimento de Pernambuco não pode ficar do Recife para o Porto de Suape. Mas a estrutura é a mesma? Faz tanto tempo desse... Não é o mesmo projeto, não. Estou só dizendo que isso já é um antigo sonho Pernambuco. Pernambuco saiu na frente nas ferrovias, pequenas ferrovias, Pucaba, Limoeiro, etc. E lá no Rio de Janeiro, a primeira ferrovia do Brasil foi Rio de Janeiro-Petrópolis, né, que foi inaugurada pelo imperador Pedro II. Mas voltando para cá, então é um antigo sonho você ter uma ferrovia ligando o litoral norte até a capital. E eu estou mostrando que há estudos que já existiam projetos desde 1870. Nós vamos fazer um projeto novo, trazendo a ligação de Goiânia com Suape. E aí tornou-se necessário por quê? Porque lá naquela região você tem o polo automotivo da Fiat. Não é só a Fiat, são 35 empresas sistemistas e podem chegar a 70. Você tem o polo vidreiro, o polo farmacoquímico, o polo cervejeiro. Tudo isso precisa escoar e está estrangulado. Então, eu vou com os ativos do Estado, e aí o importante é dizer como vamos fazer. Porque propor ideias é muito fácil, não é verdade? Você contrata uma consultoria, ela faz um desenhozinho. Aliás, a propaganda do atual governo está cheia desses exemplos. Faz as coisas bonitinhas, como se Pernambuco tivesse uma beleza. Mas voltando para cá, então, na ferrovia, nós vamos dar em garantia de financiamentos bens que o Estado tem. Então, são os ativos que o Estado de Pernambuco tem que estão sendo hoje mal utilizados, porque falta criatividade no atual governo. Mas quais são esses ativos do Estado que o senhor pretende vender? Não precisa vender, você dá em garantia para contrair uma operação de crédito. Eu fui funcionário internacional da Organização dos Estados Americanos, desenvolvi articulação com o Banco Mundial, Banco Interamericano. Eu quero usar esta articulação para beneficiar o povo de Pernambuco. Como? Fazendo uma operação de financiamento, até de organismos internacionais, para trazer os recursos necessários a fazer essa ferrovia e dando em garantia as ações que Pernambuco tem na Sociedade de Economia Mista Copergás, junto com a Mitsui japonesa e com a Petrobras. Então, Pernambuco tem 51% do capital da Copergás. Sem precisar vender esse capital do Estado, eu vou poder dar esse capital em garantia para financiamento e construir a ferrovia. Candidato, vamos falar agora de segurança pública, né, que talvez seja o grande anseio do pernambucano hoje, né? O senhor já tem falado do assunto, né, ao longo dessa campanha e tem feito algumas promessas, né, nesse sentido. Só para pontuar algumas delas aqui: presídios com presos trabalhando, né? Promoção a cada 5 anos de policiais e uma reformulação de carga horária de delegacias, etc. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: quanto dinheiro o senhor vai gastar para fazer isso na ponta do lápis e de onde o senhor pretende tirar esses recursos? Primeiro, nós vamos criar um fundo estadual de inteligência policial, para que a segurança pública, episódios como esses que nós vimos aqui agora no dia de hoje, né, que vocês noticiaram, que foi o ataque ao avião que transportava valores em Salgueiro. Aquilo ali, veja aquele exemplo, aquilo ali é crime organizado, é uma quadrilha enorme. Para fazer uma operação daquela, ela tem que ter trocado informações, tem que ter planejado. Então, está faltando mais investimento do Estado de Pernambuco em inteligência, em informação, que aí previne o crime. Então, eu vou criar um fundo estadual de inteligência policial para investir em tecnologia e em informação que vai abortar muitos desses crimes, como, por exemplo, aqueles atentados às agências bancárias, como aconteceu há poucos meses em Surubim. Era um grupo de 40 bandidos. Operação, uma mega operação. Os recursos desse fundo vão vir de onde? Assim, você já calculou? Em parte esses recursos vão vir da indústria do trânsito. Todo pernambucano hoje está por aqui com essa coisa. Você que se distrai um pouquinho, tem uma lombada eletrônica cobrando uma multa enorme.
Algumas lombadas são necessárias para proteger os pedestres, mas outras, nós sabemos todos, o telespectador sabe, são desnecessárias. Então vamos fazer um reexame daquilo que realmente deve ser mantido, aquilo que for mantido vai gerar multas que vão para a educação, para o trânsito e uma parte para o Fundo Estadual de Informação, de Tecnologia para a Segurança Pública. E vou trazer também mais recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é outro problema do atual governo. Esse governador, como ele nunca teve experiência no parlamento, ele nunca transitou muito em Brasília, ele fez com que ele permitiu Pernambuco perder protagonismo. Então, muitas das transferências que a União faz de recursos para os estados deixaram de vir para Pernambuco. Se eu tiver a honra de governar Pernambuco, eu vou jogar toda a experiência que eu tive como líder do partido do presidente Lula na Câmara dos Deputados, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Exerci 3 mandatos de deputado federal, sempre na lista dos 10 deputados mais atuantes. Então, essa articulação, esse capital político que eu construí em Brasília, eu vou colocar a serviço de trazer mais recursos para Pernambuco. E trazendo mais recursos, nós vamos colocar para a segurança pública, porque você não vai ter educação, não vai ter saúde, não vai ter desenvolvimento, se não tiver o básico, que a pessoa sair de casa sabendo que pode voltar. O pernambucano hoje está atemorizado, esse Pacto pela Vida fez água, é preciso dialogar mais profundamente, não só com a cúpula, mas também com os agentes da polícia, mas, desculpe com a polícia militar. O senhor ainda não me falou de valores, né? Assim, a gente sabe que segurança pública é caro, você investir em segurança pública é caro. E nesse seu planejamento, inclusive de aporte de recursos, de lombadas, etc., de quanto o senhor vai precisar para fazer isso? Não, é muito cedo para você chegar e dizer o valor é esse, porque você tem que identificar uma série de programas. O que eu estou dizendo é que é uma nova direção. Se eu tiver a honra de governar Pernambuco, eu vou colocar a segurança pública numa nova direção, colocando mais policiamento ostensivo, colocando mais retaguarda para dar consequência às ações que você capta, por exemplo, com aquelas câmaras de monitoramento que existem nas ruas. Não basta ter as câmaras, é preciso ter uma retaguarda que processe e deflagre a ação de reação do Estado àquele crime que está sendo detectado pela Câmara. Então, é uma nova direção, é investir mais em tecnologia, valorizar mais tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, e fazer, portanto, com que Pernambuco volte a ter um sentimento de segurança. Pernambuco hoje está amedrontado. Isso não vai continuar se eu tiver a chance de governar Pernambuco. O candidato, falando ainda dessa questão orçamentária, né, de receitas, de recursos, uma das fontes mais importantes de recursos no Estado é a tributária. Só que o Estado tem um grande problema, que é a sonegação das grandes empresas. E aí gera um passivo das empresas de em torno de 15 milhões. O senhor pretende, se eleito, cobrar, ser mais assertivo nessa questão, embora seja ligado ao empresariado? Olha, sem dúvida, a questão da arrecadação passa por uma ação mais proativa do Estado com o Poder Judiciário. Porque você tem as cobranças antes de botar a ação de execução fiscal na Justiça e você tem também, depois que você não consegue receber, que o Estado não consegue receber pelos mecanismos extrajudiciais, ele tem que ajuizar uma ação que chama-se uma execução fiscal perante o Poder Judiciário. Então, eu, sendo governador, vou dialogar mais com o Poder Judiciário para a gente acelerar mais a tramitação das execuções fiscais. Isso não aponta. Mas a outra é que o Estado hoje tem uma lógica muito de arrecadação de tributo. O Estado de Pernambuco hoje não tem uma lógica de realmente criar um ambiente... Estado e país, né, também. E o país também, você tem toda a razão, Rebeca, o país também. O país hoje é um país burocrático, mas Pernambuco, sobretudo, tem uma mentalidade muito burocrática, muito de arrecadar tributo. Pernambuco hoje vive uma situação em que o Estado enriquece e a sociedade e o povo empobrecem. E aí, basta ver um número, Rebeca. Em 2017, cresceu a arrecadação do ICMS, a principal fonte de receita dos estados. Em Pernambuco, a arrecadação do ICMS cresceu 5,9% em 2017 em relação a 2016, 2 anos de crise. Então, a crise existindo e o Estado aumentando sua arrecadação, ou seja, o Estado apertando mais. Tanto é que o atual governo se gaba de ter mantido a folha de pagamentos em dia. É verdade, aplausos para o atual governador neste ponto. Mas é muito simples você dizer que manteve a sua folha de pagamentos em dia quando você deixou de pagar 3,4 bilhões, 3 bilhões e 400 milhões, aos fornecedores de bens e serviços do Estado. Quando o Estado não paga aos seus fornecedores, o que é que acontece? Os seus fornecedores não pagam aos seus próprios fornecedores. É uma reação em cadeia. E quando as empresas não recebem os seus créditos, o que é que acontece? Elas não podem pagar a folha de salário. Elas, às vezes, precisam demitir, o que é uma decisão dolorosa para qualquer empresário sério.
Então, Pernambuco hoje está se gabando de manter a folha de servidores em dia, mas está induzindo a que as empresas que fornecem bens e serviços para o Estado não mantenham as suas folhas de pagamento em dia. Mas qual seria a alternativa? Eu não entendi. O senhor falou que vai dialogar e o senhor começou a falar da questão burocrática do país, mas... Foi bom você dizer isso, me permite voltar. Então, o que eu estou dizendo aqui é que eu vou criar um ambiente favorável ao investimento, eu vou desburocratizar. Em alguns casos, inclusive, reduzindo a carga tributária. Por exemplo, no polo de confecções, até 2016, o ICMS antecipado, que Toritama, Santa Cruz, Caruaru, aqueles produtores lá que são grandes empreendedores, pagavam até outubro de 2016 4% de ICMS antecipado. No governo atual, esse ICMS antecipado foi elevado em 5,5% para os produtores de tecidos e 6,5% para os produtores de confecções, com um plus, com um adicional de 1% da chamada substituição tributária. Então, eu estou dando esse exemplo concreto de uma lógica que vai ser diferente da minha como governador. A minha não vai ser de aumentar os tributos, se preocupar só com a arrecadação. Como é que eu vou aumentar a arrecadação para investir em segurança pública? Como é que eu vou aumentar a arrecadação para botar mais dinheiro na educação, mais dinheiro na saúde e nas estradas? Eu vou promover um ambiente de crescimento. Pernambuco hoje perdeu aquele potencial que ele sempre teve no Nordeste. Hoje Bahia e Ceará lideram os investimentos privados e públicos que chegam para a região Nordeste. Então, no meu governo, nós vamos ter um ambiente menos burocrático, menos a lógica do Estado só preocupado em arrecadar. Vou simplificar procedimentos, inclusive na junta comercial, para que Pernambuco volte a ter um ambiente favorável aos investimentos. E aí eu vou gerar muito emprego. Então, eu vou ser, meu caro André, minha cara Rebeca, eu vou ser um governador empreendedor. O que nós estamos precisando é isso. Mas não é um empreendedor apenas pelo crescimento econômico, é um governador empreendedor, mas com um olhar diferenciado para as políticas de inclusão social. A minha vida toda, eu fui advogado de sindicatos de trabalhadores, eu fui conselheiro da OAB, eu fui advogado da Comissão de Justiça e Paz de Dom Helder Câmara. Toda a minha atuação como deputado federal foi muito focada na luta pela justiça social. Então, eu vou promover um olhar diferenciado do Estado às pessoas com deficiência. Por exemplo, essas pessoas são 2,5 milhões de pernambucanos que precisam de um olhar diferenciado do Estado. Eu vou implementar o plano estadual para as pessoas com deficiência e outras políticas de inclusão social para afrodescendentes, mulheres, comunidade LGBTI, povos indígenas. Então, é um olhar, de um lado, com a perna do desenvolvimento sustentável e o outro, promover inclusão social, cuidando das pessoas individualmente. Candidato, vamos transferir um pouco nossa conversa, nosso tempo é curto, para a política eleitoral, vamos dizer assim, né? A gente sabe que nenhum candidato trabalha com a perspectiva de não ir para o segundo turno, é difícil alguém admitir isso, embora as pesquisas atualmente apontem o senhor aí oscilando entre 2%, 3%, então numa posição de terceiro, quarto lugar, né? Nesse exato momento, segundo essas mesmas pesquisas, Armando Monteiro e Paulo Câmara iriam para o segundo turno. Nesse caso, o senhor apoiaria qual dos dois ou ficaria neutro? Essa pergunta tem que ser feita a isso, porque eu vou para o segundo turno e vou dizer por quê. Eu falei que nenhum admite, né? Eu falei que nenhum candidato. Você já sabia que eu sinto nas ruas, eu estou andando nas ruas, eu estou indo. Ontem eu estive, por exemplo, no Alto Zé do Pinho. É impressionante o nível de insatisfação que as pessoas têm com o atual governo e o desencanto também com a primeira alternativa que lhes foi apresentada, que é a alternativa conservadora, a alternativa de Armando, com os ministros do governo Temer. Então, isso não está encantando. O atual governo não está encantando e essa oposição conservadora que está apresentando a alternativa também não está estimulando a vontade das pessoas de participar. Então, as pessoas estão gradualmente tomando conhecimento que tem uma alternativa progressista, uma alternativa que combina desenvolvimento econômico com justiça social, alternativa Maurício Randes. No nosso minuto final, responda a minha pergunta. Vou responder. E aí as pessoas estão percebendo que a minha candidatura foi lançada há pouco tempo. Então, eu não tive o tempo todo que o atual governador e o senador Armando tiveram. Então, minha campanha é mais recente, as pessoas estão tomando conhecimento, estão percebendo que é viável, estão sabendo das propostas, sabem que Maurício Randes, governador, cumpre a palavra, porque eu fiz assim quando fui deputado federal, eu fiz assim quando fui secretário de Estado do governo de Pernambuco, quando fui secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura. Então, a minha marca é a marca de realizar as promessas que faço, os compromissos que assumo, até como advogado com os meus clientes. Então, as pessoas gradualmente estão tomando conhecimento. Então, pode ter certeza, Maurício Randes, Isabela de Roldão, com Silvio Costa e Lídia Brunes, nós vamos
fazer muito bonito nessas eleições, com uma chance grande de ir para o segundo turno. E aí, nesse período, nesse tempinho que resta, eu queria dizer a você que está nos escutando nesse momento, o internauta do OP9, nós não podemos permitir que as grandes estruturas, que essa ruma de cargo de confiança, que as pesquisas que muitas vezes estão errando. Hoje tem o Estado de São Paulo dizendo que as pesquisas erraram na última eleição em 54% dos prognósticos. Então, as pesquisas, elas estão muito falhas e mesmo elas estão dizendo que tem muita gente, 45%, que admite mudar a intenção declarada de voto e um terço ainda não se posicionou. Então, Maurício Randes, 90%, tem plenas condições de estar no segundo turno. Só depende de você, Obrigada, internauta candidato. do OP9. Não se deixe contaminar, nem manipular pelas pesquisas. Obrigada, candidato, pela participação. Obrigado, candidato. E lembrando que amanhã nosso encontro é com o candidato Armando Monteiro, do PTB. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.